Nós temos alguns advogados aqui na igreja. Alguns. Se a gente falar sobre justiça, ser justo, ser justificado, eles vão explicar para você que ser justo não é aquele que dá o troco certo. Ser justo não é aquele que, quando você vai abastecer, coloca a quantidade certa. Ser justo, né, ou ser injusto, existem méritos a ser julgado para isso. Existem coisas para serem trabalhadas para isso. Né? Reputa algo que ou a pessoa é reta diante de algo, ou ela é culpada diante de algo. A justificação nesse ponto aqui, que também nós temos que pensar na parte da salvação, não é uma justificação que vem através de um ato que é seu, mas é de um ato que foi feito por alguém que foi ofendido por você. Você só é justificado diante de Deus quando você lê Romanos 5 e 8, você vai entender isso claramente. Na hora que você chegar lá na tua casa, hoje ou amanhã, e falar, eu vou ler Romanos todos os dias essa semana, capítulo 5, capítulo 8, eu vou entender o que você está falando. Você é um ofensor que o teu ofendido pagou para você. Você entendeu, sim ou não? Então a sua justificativa não foi que você retirou o que você falou, que você pegou e falou assim, não, eu não pego mais, eu errei com você, agora não erro mais. Você fez uma declaração no Facebook, no Instagram, na internet, eu devo fazer uma declaração de culpa. Não. A pessoa que você ofendeu através do seu pecado, das suas atitudes pecaminosas, que você mereceria uma condenação eterna, ele foi lá e pagou. Quando você lê Romanos 5, Romanos 8, não está falando desse negócio de ser justo, porque não é não. Está falando de uma justificação que tem origem lá numa palavra latina, que é justificare, que fala que é ser feito justo. Então aquele que é feito justo por Deus, que foi perdoado por Deus, que a obra de Deus te alcançou e o fez justo. Sabe por que você é justo? Não porque você é bonzinho, não porque você é legal, não porque você frequenta uma igreja domingo à noite, não é porque você dizima, porque isso é mínimo. Você ser um bom marido, uma boa esposa, frequentar uma igreja, se você for dizimista, isso é o mínimo. Se você não faz isso, você não está no mínimo requerido, você não fez a base para construir a casa, você está construindo a casa sem base. Né? Quando a gente vai falar assim, nossa, aquele cara é uma pessoa tão boa para você casar, ele é pagador das contas, é honesto. Isso é mínimo. E diante da salvação, se você não tem Jesus, você não tem a maioria para ser salvo. Então a Bíblia diz que justificação é o oposto de condenação, é um ato de justificar. É um estado que você está perdido antes de uma sentença judicial. No entanto, através da morte de Cristo, da obra de Cristo, é imputado em nós justiça, e através da pessoa de Cristo, nós não somos mais declarados injustos, mas justos perante a obra que Cristo fez por nós. Amém, gente? Então quando o texto fala ali, bem-aventurado o homem que tem sede e fome de justiça, ele não está falando de alguém que quer que todo mundo dê troco igual, todo mundo use roupa igual, todo mundo tem um comportamento ideológico padrão. Ele está falando de alguém que se colocou diante de Jesus, chorou pelos seus pecados, chorou pelas suas falhas, e entende que por mais que ele possa ser ou fazer, só a obra de Cristo vai alcançá-lo. E aí, eu não recrimino você que está convertido há muito tempo, que cresceu na igreja, que você achou que se você não ouvisse música secular, você era mais santo. Se você usasse menos tatuagem, você seria mais santo. Se você queimasse, que tristeza, né, mano? Queimasse LP, né? Aqueles discos pretos que eu queimei tudo em casa, você era mais santo. Se você não usasse roupa do bad boy, da Zump, porque a Zump tinha um rainho do diabo, lembra da Zump, do diabo, mano? Aí, quem usou Zump? Depois vem aqui que eu vou fazer libertação. O Harry Potter, porque tinha o xizinho, o trenzinho do diabo. Então a gente cresceu numa geração que você achava que você tinha que ser alguém perfeito. E sabe o que aconteceu? Você não foi. Porque não dá. Às vezes nossos pais, hoje nós somos adultos como somos, porque a gente queria ser perfeito com os nossos pais, a gente tinha que passar de ano, fazer bonitinho. Nós éramos crianças e os adultos queriam que nós fôssemos mini adultos nos comportando, e a gente só entende isso quando a gente é pai e depois fala, nossa, eu não posso que meu filho seja um mini adulto, ele vai ser uma criança, a criança tem as suas coisas, o adulto tem as coisas dele, o adolescente tem as coisas dele. Nós temos que nos comportar como adultos, as crianças se comportam como criança e vai crescendo. E
E a gente vai ensinando e a gente se frustra. Aí eu cresci numa geração dentro da igreja, gente, que realmente era difícil. Sabe o que o pastor uma vez pregou na minha igreja? Foi o Elias. O Elias tinha cara de ser assim. Ele chegou lá na igreja, muitos anos, estou falando de eu me converti, sei lá, comecei na igreja com 11 anos. Eu tenho 42, aí faz a conta que eu não sei. Ele falou assim: irmãs, vocês não precisam da maquiagem, faz assim, ó. Aí o sangue de Cristo que corre em você vai deixar você bonita. Eu cresci na igreja que era assim. Agora você imagina as meninas que estavam com maquiagem, como se sentiram ali. Os pastores não podiam falar que tinha uma gripe, não podiam falar que tinha uma televisão em casa. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um computador, as pessoas falavam: é o anticristo. Eu sou crente dessa época, assim também, alguns aqui são. Quando viram os computadores da internet, sabe o que o povo chamava internet? Infernet. Você entendeu? Alguém que teve um pai excluído de uma igreja evangélica porque ouvia rádio? Faz o sinal com a mão, só para saber. Tem? Ninguém é velho assim? Teus pais não eram dessas épocas, não? Vocês são velhos de igreja? Não foi excluído? Não, mas ia nessa época. O Reginaldo, uma vez, quando ele era da Assembleia, ele chamou 50 pessoas para a exclusão porque ouviu Pinga Fogo. Gente, uma vez eu lembro, uma vez não, muitas vezes, pastores pregando e falando assim: nossa, você está doente? É pecado. Obviamente que todo sofrimento humano é fruto do pecado de Adão, né? Do pecado original. Mas nem sempre. Às vezes a gente comeu demais, comeu errado, fez coisas erradas, se comportou errado, não dormiu o suficiente, não tomou os trens. E vai, uma vida nossa que vai levando a uma consequência. Você entendeu sim ou não? Ame Jesus, gente. Eu estou pregando aqui para vocês, não é para falar assim: não, então eu posso aqui. Não. Se você ama Jesus, a consequência de amar Jesus, a consequência de ser salvo, é entender que você precisa estar aqui domingo. Todo domingo está aqui. Pastor, a gente ajuda lá em tal lugar, lá naquela cidade aqui do lado. Para a gente ser salvo? Não. É porque nós somos salvos, fomos encontrados por Jesus. A gente entende que a gente precisa afetar aquela cidade lá, precisa abençoar aquele grupo. A gente faz pouco ainda por lá. Pastor, a gente ajudou aquela tragédia que teve lá assim para ser salvo? Não. É por sermos salvos, por viver em comunidade, entender que às vezes aquilo que nós estamos passando hoje, reclamando, seria o sonho de muita gente. Eu queria muito que você entendesse isso. Talvez a realidade que você vive hoje, de casa que você mora, carro que você tem, o que você come, o que você tem na tua casa, para você é insuficiente. E se ora às vezes por coisas melhores, ora mesmo, estuda, busca, não há problema nisso. Só não esqueça que é a prioridade da sua vida, né? Que é buscar Deus em primeiro lugar, as outras coisas não serão acrescentadas. Mas isso que você vive aqui, ó, que você tem hoje, exatamente hoje, talvez você não tenha o que você gostaria, mas o que você tem hoje é o sonho de milhares de pessoas no nosso país, amém? Aí você fala assim: ah, lá no Nordeste, lá no Rio Grande do Sul. Não, aqui na nossa cidade, nas cidades que circunvizinham a gente. A tua realidade, você fica olhando talvez lá para o Zuckerberg, olhando para esses caras no Instagram e fica querendo ter a vida deles. E talvez a vida que você tem hoje é o sonho de milhares de pessoas. Talvez essa refeição que você vai fazer hoje, que talvez é o sorobô do almoço. Lá na nossa família a gente chama de sorobô do almoço, ou restaurante, né? Amanhã vai ser restaurante. Você vai falar: nossa, mas de novo sorobô do almoço, ou restaurante? Talvez esse é o sonho de milhares de pessoas que gostariam de estar comendo essa vida. Sabe, agradeça a Deus, agradeça ao Senhor, ame a Deus. Pega esse sermão da montanha, lê ele de novo, lê ele depois de ter ouvido essas mensagens, né? Que eu sei que ela causa sentimento em nós. Eu falo a Jéssica, a gente conversa, eu falo: Jéssica, você sabe que eu queria, não tenho vontade de pregar essas coisas que eu prego, porque vocês ficam olhando torto para mim. Eu queria pregar assim: teu sonho vai realizar, você vai ganhar na Mega Sena e vai dizimar para mim e tal, sempre que eu queria. Mas esses são esses princípios cristãos que são perdidos hoje, que faz hoje a igreja ser brasileira, ser essa igreja que não causa diferença no bairro que ela está, na cidade que ela está, nos lugares onde ela está. Porque hoje a gente é mais do mesmo. E aí, o reino de Deus é invertido. Invertido. Entendeu? Sim ou não? Então eu desafio vocês, a tarefa é Romanos 5 e 8. Leia em casa para você entender essa parte. Na célula, eu peço que vocês batam isso lá na célula.
Vai ser muito bom. Você pode ficar de pé um pouquinho? Ora a Deus agora, peço para o Senhor para você ser consolado nessa noite. Chora na presença de Deus. Se você entrou aqui, se você prestou mais atenção, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Eu venho para a igreja, eu demorei para aprender isso. Às vezes eu venho para a igreja e falo, eu estou indo para trabalhar. E aí eu tento me isentar de tudo porque eu tenho dificuldade de memória hoje, vocês sabem depois do que aconteceu. Aí eu fico, às vezes, eu tento nem ouvir louvor, eu tento ficar e tal. Eu queria até às vezes me isolar. Mas eu não estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para adorar o Senhor com vocês, amém? Para a gente buscar em adoração a Deus. Então eu trabalhei muito isso no meu coração. Só que sabe por que às vezes a gente é assim? A gente é muito religioso. Talvez você entra aqui na igreja, você fica reparando se tem um pelinho de cachorro no chão, a temperatura do ar. Não que você tem que passar frio, mas fica reparando isso. Aí você, em vez de ir lá resolver, você fala para um, fala para outro, fala para outro, não, se vai estar da igreja, está gelado, da igreja, está gelado. Aí você focou a pessoa, aí você está ali, aí você começa, o violão estava alto, a bateria estava alto, tem um erro de português na coisa aqui. Você fica assim, sabe? Você fica olhando quem falta. Eu estou falando de mim aqui, eu que faço as coisas, tá? Se vocês fazem também, não estão errado. Aí você fica olhando quem faltou, você fica olhando quem não veio, você fica olhando aí tal, você fica já pregando e você fala, nossa, tal pessoa podia estar aqui, tal pessoa. Sabe como que é o nome disso? Você está vivendo uma religiosidade, não vivendo a religião. Religião é se religar com Deus. É pegar o que foi quebrado através do pecado, do mau hábito, de tudo mais, do pecado não confessado, e religar a Deus, religar a Jesus. Fez isso por nós. Religião é viver uma fé morta, só que cheia de tradição. Talvez você está vivendo uma fé morta, cheia de tradição, e não vindo aqui religar a Deus. Esse é o momento de você ordenar o teu cérebro, teu coração, tua carne. Eu tenho esse momento onde a palavra vai me exortar, vai me consolar, vai trazer ânimo, vai gerar milagre, vai gerar vida, mas vai deixar também, entendeu? Talvez você não cantou em nenhum momento, aí o louvor vai cantar, você fala, nossa, mas não é as músicas que eu gosto. Mas a igreja não é para a igreja é um corpo, é nós, a igreja não é eu, a igreja é a gente. Você entendeu, sim ou não? Às vezes a mesma música que você não está gostando, tem outros que estão. Às vezes a altura do louvor que você não está gostando, tem outros que estão. Talvez tenha gente que se expressa mais na hora do louvor, e você fala, nossa, mas está tudo bem. Tem gente que se expressa menos, está tudo bem também. O importante é você levar a sua adoração ao Senhor. E a gente está vivendo uma religião, por quê? Porque os nossos princípios cristãos, eles estão secularizados. Volte para a base, faça o básico, volte a ser cristão pela base. Não adianta fazer telhado sem base, não adianta colocar janelas incríveis se a base não vai aguentar, se o suporte não vai aguentar. Vamos ser uma igreja que tem o suporte, que tem a base, as outras coisas Deus nos acrescentará. Vamos nos concentrar naquilo que é a base. Tem hora que eu assusto conversando com as pessoas da igreja, eu falo, gente, estamos sem a base. Você pode orar comigo nessa noite? Você pode orar? Faz a sua oração agora, hein? Começa a orar, fala, Deus, que coisa, hein? Minha cabeça não está conseguindo nem entender esse sermão. Fala com o Senhor. Fala, Deus, eu não tenho vontade nem de orar confessando, de consolar, porque eu gosto do meu pecado, eu não quero deixar ele. Fala para ele. Fala, Deus, eu queria mesmo, era jogar tudo para o alto, só frequentar a igreja, está tudo bem. Talvez você tenha que chegar para o Senhor e falar, Deus, eu já pratiquei tanto a obra, eu já fui tão fiel ao Senhor, eu já fiz tanto em tal igreja, em tal lugar, para tal pastor, para tal pessoas, e ninguém nunca, fala para o Senhor, hoje eu não tenho, entrega esse caminho ao Senhor, porque você não faz a homens, mas faz a Deus. Sabe, entrega a tua oração ao Senhor e você será consolado, ou seja, o Espírito Santo vai vir, vai encher sobre a sua vida e vai derramar sobre você. Talvez você está aqui dentro hoje, uma das grandes bloqueios que você tem
É porque foi decepção em cima de decepção. Você chega com uma expectativa, você chega na igreja com um tipo de expectativa, aí você conhece a liderança, conhece o pastor e vai ver que é tudo gente falha de novo e mais uma vez. Então entrega isso para o Senhor e fala: Deus, eu quero viver um momento novo, Senhor. Eu quero viver a bem-aventurança, eu quero ser feliz, como diz a bem-aventurança. Então, deixa eu quebrar essas coisas do passado, eu quero viver momentos novos contigo, eu quero viver coisas novas, eu quero ter um novo caminhar na tua presença. Ora para Deus e fala, ou chega e fala a verdade mesmo: Deus, eu estou cansado, eu nem quero mais. Eu vou na igreja domingo à noite para aplacar um pouquinho a minha mente, a minha alma. Eu vou para poder ter uma desculpa e dizer que eu ainda estou indo. E joga ela para o Senhor e fala. Abre teu coração com palavras e gemidos inexprimíveis. Às vezes você não está nem sabendo o que você está falando, mas o Espírito Santo vai ir até aí, vai consolar, Ele vai trabalhar o teu coração, Ele vai abrir os teus olhos para ver uma realidade que você não está enxergando mais. Hoje nós nos tornamos gente fazedora na obra de Deus e não mais gente que tem comunhão e intimidade com o Senhor. Por quê? Porque a pirâmide nossa está toda doida. Nós perdemos os princípios básicos do Senhor. Hoje nós somos um povo que apressa a Deus. Eu me converti na década de 90, eu lembro que tinha um grupo grande no mundo que orava pela vinda de Jesus. Eles falavam assim: Jesus, apressa a tua vinda, pois não aguentamos mais. Nós somos essa geração que não respeita nem mais o tempo de Deus. Nós às vezes ensinamos Deus como fazer, sabe? Ora de novo, lê a bem-aventurança de novo, vai para a Bíblia de novo, chora de novo, sabe? Entrega teu coração de novo, faz mais uma vez, Senhor, diga a Ele: aquilo que eu vivi no passado foi muito bom, mas eu quero viver coisas novas. Que o que eu fiz no passado fique no passado, me ajudou a chegar até hoje, bem ou mal, com cicatriz ou sem cicatriz, eu cheguei até hoje, mas eu quero viver coisas novas na tua presença. E se você tem cicatriz, você foi machucado, ferido e não morreu, Deus te colocou aqui para ver coisas novas e lindas na presença dEle. Ser cheio do Espírito Santo mais uma vez. Ser consolado, como eu ensinei no outro culto, é ser cheio do Espírito Santo. Quem é consolador? O consolador é o Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo. Nós somos uma igreja que não tem a presença do Espírito Santo, às vezes, não a nossa igreja local. A igreja brasileira mundial hoje é uma igreja que vive sem o Espírito Santo, sem a ação, sem a obra do Espírito Santo. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo em nós. Não podemos viver sem o Consolador. Você pode orar agora em nome de Jesus, fechar os teus olhos? Os teus olhos. Desliga um pouquinho. Se liga só a Deus agora. Se liga a essas coisas que você ouviu, que está aí macetando um pouco o teu cérebro. E fala: nossa, eu nunca imaginei ser consolado é ser cheio do Espírito Santo. Sim. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Então chora para Ele agora, chora pela tua vida. Chora pelas tuas omissões, chora pelas decisões que você não tomou, chora pela negligência, chora pelo teu casamento que você tem feito com Ele, chora pela forma que você criou os seus filhos e poderia ser diferente, chora pelas coisas que você poderia ter entregue para essa geração e você não entregou, chora pela sua omissão, negligência, chora por ela. Chora pelo seu amor ao pecado. Chora pela sua falta de temor a Deus. Chora pela sua falta de temor, pela sua eternidade, pela tua salvação. Chora pelas oportunidades perdidas aqui no louvor, nas pregações. Senhor, nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. Fala conosco. Ora, querido, agora em nome de Jesus. Ora. Eleva a tua voz ao Senhor. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu. Pode cantar isso? Eleva a tua voz ao Senhor.
puder levantar suas mãos. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Senhor Deus, aviva o nosso coração, nossa mente. Entenda que na nossa liberdade, a liberdade que o Senhor tem nos dado, que essa liberdade possa ser fruto de decisões maduras para estar mais perto de Ti, Senhor. Deus, que a gente possa reconhecer a Tua obra, a obra da cruz, e aceitá-la. Nós possamos aceitar a Tua obra em nossas vidas. Nós possamos aceitar Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Entender que as nossas boas obras, ó Deus, é fruto da salvação, e não a salvação é fruto das boas obras. E que através de podermos ser salvos e poder realizar boas obras, possamos chocar essa geração. Que a igreja seja uma presença positiva no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no país, na nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Obrigado. Deus abençoe. Deus te crie.